Capítulo 7. O domínio da pobreza. O quinto milagre da vida. A pobreza é resultado de uma condição mental negativa que praticamente toda pessoa experimenta uma vez ou outra. É o primeiro e mais desastroso dos 7 medos básicos, mas é apenas um estado mental e, como os outros 6 medos, está sujeito ao controle do indivíduo. O fato de que uma grande parte das pessoas nascem em ambiente de pobreza, aceitam-na como inescapável e seguem nela a vida inteira indica o quanto a pobreza é um fator potente na vida das pessoas. É bem possível que a pobreza seja um dos instrumentos de teste do Criador para separar os fracos dos fortes, pois é notável que quem domina a pobreza fica rico não só em coisas materiais, mas também rico e muitas vezes sábio em valores espirituais. Observei que os homens que dominaram a pobreza invariavelmente têm uma fé intensa em sua capacidade de dominar praticamente tudo mais que esteja no caminho de seu progresso, enquanto que aqueles que aceitaram a pobreza como inescapável mostram sinais de fraqueza em muitos outros aspectos. Nunca conheci ninguém que tenha aceitado a pobreza como inevitável e que não tenha fracassado também em exercer a grande dádiva do poder de tomar posse de seu poder mental, como o Criador pretendeu que todas as pessoas fizessem. Todas as pessoas passam por períodos de teste ao longo da vida, sob muitas circunstâncias, o que revela claramente se aceitaram e usaram a grande dádiva do controle exclusivo de seu poder mental ou não. Tenho observado também que essa grande dádiva do infinito é acompanhada de penas pela negligência na adoção e uso da dádiva e de nítidas recompensas pelo reconhecimento e uso. Uma das mais importantes recompensas pelo uso consiste na libertação total dos 7 medos básicos e de todos os medos menores, com o pleno acesso ao poder mágico da fé no lugar desses medos. As penas pela negligência em adotar e usar a grande dádiva são vastas. Somados aos 7 medos básicos existem muitos outros prejuízos. Uma das maiores penas pelo fracasso em usar a grande dádiva é a total impossibilidade de alcançar a paz mental. A pobreza tem muitos méritos se quando o indivíduo relaciona-se com ela com uma atitude mental positiva, em vez de se submeter à falsa crença de que ela é inevitável ou à atitude preguiçosa de que não vale a pena lutar contra ela. A pobreza pode ser um dos instrumentos com que o Criador força o homem a aguçar suas aptidões, despertar o próprio entusiasmo, agir por iniciativa pessoal e travar uma luta decidida contra as forças que se opõem a ele a fim de poder sobreviver. A pobreza também pode ser um instrumento do Criador para manobrar o homem a um estado mental no qual ele finalmente se descobre por dentro. Em um grande país como os Estados Unidos, não existe motivo válido para qualquer pessoa mentalmente apta a aceitar a escravidão da pobreza e nela ficar presa. Aqui, como em nenhum outro lugar do mundo, existe um campo de treinamento em liberdade pessoal que oferece a cada indivíduo as melhores oportunidades para adotar e usar a grande dádiva do direito de moldar seu destino terreno e alcançá-lo. E aqui, como em nenhum outro lugar, o indivíduo é provido de todos os motivos concebíveis para adotar e usar a grande dádiva. A recompensa é tão grande que o indivíduo pode literalmente estabelecer o valor dela. A melhor evidência de que o destino sorri para quem nasce na pobreza consiste no fato bem conhecido de que muito raramente um indivíduo nascido em grande riqueza faz alguma contribuição notável para tornar o mundo um lugar melhor para a humanidade. Muitos filhos de gente muito rica, que jamais tiveram o benefício da influência maturadora da pobreza ou do esforço, com frequência crescem moles e carecendo da resistência necessária ou de motivo para se tornarem úteis. Quando a fortuna sorri para alguém que tem grande riqueza, geralmente escolhe apenas quem criou sua riqueza por meio de serviço útil, não quem herdou ou arranjou riqueza causando danos a outros. A fortuna decididamente fecha a cara para toda a riqueza mal adquirida e muitas vezes faz com que se evapore misteriosamente. A pobreza torna-se uma maldição ou uma bênção dependendo inteiramente do modo como o indivíduo lida com ela. Se aceita com espírito dócil, como uma deficiência inevitável, torna-se isso mesmo. Se a pobreza é aceita como mero desafio para o indivíduo combatê-la a seu modo e dominá-la, torna-se então uma bênção. De fato,
Um dos grandes milagres da vida, a pobreza pode tornar-se tanto um empecilho quanto um trampolim para alçar o indivíduo a quaisquer alturas de realização em que ele coloque seu coração, dependendo inteiramente da atitude mental e de sua reação. Pobreza e riqueza consistem em um estado mental. Seguem exatamente o padrão que o indivíduo cria e visualiza com os pensamentos dominantes que expressa. Pensamentos de pobreza atraem sua contraparte material. Pensamentos de riqueza igualmente atraem sua contraparte material. A lei da atração harmoniosa traduz todos os pensamentos em suas contrapartes materiais. Essa grande verdade explica por que a maioria das pessoas experimenta infelicidade e pobreza ao longo da vida. Elas permitem que a mente tenha medo da infelicidade e da pobreza, e seus pensamentos dominantes são a respeito dessas circunstâncias. A lei da atração harmoniosa assume o comando e traz o que elas esperam. Quando eu era pequeno, ouvi um discurso muito impactante sobre a pobreza, que deixou impressão duradoura em minha mente. E estou certo de que esse discurso foi responsável por minha determinação em dominar a pobreza, a despeito de ter nascido na pobreza e jamais ter conhecido nada a não ser pobreza. O discurso foi feito por minha madrasta pouco depois de vir para nossa casa e assumir um dos locais mais abandonados e assolados pela pobreza que já conheci. O discurso foi o seguinte: esse lugar que chamamos de lar é uma desgraça para todos nós e uma desvantagem para nossos filhos. Somos pessoas fisicamente aptas e não há necessidade de aceitarmos a pobreza quando sabemos que ela é resultado de nada mais do que preguiça ou indiferença. Se ficarmos aqui e aceitarmos as condições em que vivemos hoje, nossos filhos vão crescer e aceitar essas condições também. Eu não gosto da pobreza. Nunca aceitei a pobreza como meu quinhão e não vou aceitar agora. De momento não sei qual será o nosso primeiro passo para nos livrarmos da pobreza, mas uma coisa eu sei: vamos nos livrar dela com sucesso, não importa o quanto demore, nem quantos sacrifícios tenhamos que fazer. Pretendo que nossos filhos tenham a vantagem de uma boa educação, mas, mais que isso, pretendo que sejam inspirados pela ambição de dominar a pobreza. Pobreza é uma doença que, uma vez aceita, torna-se uma fixação que é difícil de lançar fora. Não é desgraça nascer na pobreza, mas muito decididamente é uma desgraça aceitar esse direito de nascimento como irrevogável. Vivemos no maior e mais rico país que a civilização já produziu. Aqui a oportunidade acena para todos que têm a ambição de reconhecê-la e adotá-la aí. No que diz respeito a essa família, se ela não acenar para nós, criaremos nossa própria oportunidade de escapar desse tipo de vida. A pobreza é como paralisia progressiva. Lentamente destrói o desejo de liberdade, destitui da ambição de se desfrutar coisas melhores da vida e solapa a iniciativa pessoal. Também condiciona a mente a aceitar uma miríade de medos, inclusive o medo de problemas de saúde, medo da crítica e medo de dor física. Nossos filhos são jovens demais para conhecer os perigos de aceitar a pobreza como a sina deles, mas vou cuidar para fiquem cientes desses gritos e também vou cuidar para que fiquem cientes da prosperidade, que esperem a prosperidade e fiquem dispostos a pagar o preço da prosperidade. Citei o discurso de memória, mas é substancialmente o que minha madrasta disse a meu pai na minha presença pouco depois de terem casado. Aquele primeiro passo para se livrar da pobreza que ela mencionou no discurso ocorreu quando minha madrasta inspirou meu pai a ingressar na faculdade de odontologia de Louisville e se tornar dentista e pagou os estudos dele com o dinheiro do seguro de vida que ela recebeu pela morte do primeiro marido. Com a renda daquele investimento em meu pai, ela mandou os 3 filhos e meu irmão mais novo para a faculdade e iniciou cada um na estrada para o domínio da pobreza. Quanto a mim, ela foi essencial para me situar na posição em que o finado Andrew Carnegie me deu uma oportunidade que nenhum outro autor jamais recebeu. Oportunidade que me permitiu aprender com os mais de 500 homens bem-sucedidos que colaboraram comigo para dar ao mundo uma filosofia prática de realização pessoal. Uma filosofia baseada no know-how de meus colaboradores, adquirido a partir de suas experiências de vida. Embora estime-se que minha contribuição pessoal para a posteridade tenha beneficiado milhões de pessoas em 2/3 do mundo,
O crédito desse feito realmente tem início no discurso histórico de minha madrasta repudiando a pobreza. Vemos, portanto, que a pobreza pode ser a inspiração para o planejamento e realização de grandes objetivos. Minha madrasta não temia a pobreza, não gostava dela e se recusou a aceitá-la. E o Criador parece de algum modo favorecer aqueles que sabem exatamente o que querem e o que não querem. Minha madrasta era desse tipo. Se ela tivesse aceitado a pobreza ou temido a pobreza, as linhas que você está lendo agora jamais teriam sido escritas. A pobreza é uma grande experiência, mas algo para se experimentar e então dominar antes que destrua a vontade de se ser livre e independente. A pessoa que nunca experimentou a pobreza não talvez seja digna de pena, mas a pessoa que experimentou a pobreza e aceitou como se é ainda mais digna de pena, pois condenou-se à escravidão eterna. A maioria dos homens e mulheres realmente grandes ao longo da civilização conheceram a pobreza, mas a experimentaram, renunciaram a ela, dominaram-na e se libertaram. Do contrário, nunca teriam se tornado grandes. Qualquer um que aceite da vida qualquer coisa que não queira não é livre. O Criador proporcionou a todas as pessoas os meios para determinarem seu destino neste mundo em larga medida, consistindo tais meios no privilégio de se libertar das coisas que não são desejáveis. A pobreza pode ser uma enorme bênção. Também pode ser uma maldição para a vida toda. O fator determinante consiste na atitude mental em relação a ela. Se aceita como um desafio que requer o máximo esforço, é uma bênção. Se aceita como uma desvantagem inevitável, é uma maldição duradoura. Lembre que o medo da pobreza traz consigo um bando de medos associados, inclusive o medo da dor física e mental. Existe uma história de um homem que morreu e foi para o inferno. Durante os exames de admissão, Satã perguntou: "Do que você mais tem medo?" O homem respondeu: "Não tenho medo de nada." "Então," retrucou Satã, "você está no lugar errado. Só acomodamos clientes limitados por medos." Pense nisso. Não existe lugar no inferno para pessoa que não tem medos. Não tem vez em que eu ouça a palavra medo e não lembre de uma história contada por Reuben Darby, da companhia de seguros Mutual Life, de Massachusetts. Quando ele era menino, tio operava um moinho de grãos em uma plantação de Maryland onde vivia uma família arrendatária negra. Um dia, uma criança de 10 anos da família negra foi enviada ao moinho para pedir 50 centavos para o dono da plantação. O proprietário ergueu os olhos do trabalho, viu a menina negra parada a uma distância respeitosa e questionou: "O que você quer?" Sem se mexer do lugar, a criança respondeu: "Minha mãe disse para mandar 50 centavos para ela." Com voz ameaçadora e uma carranca, o dono do moinho respondeu em tom brusco: "Não mandarei coisa nenhuma. Agora corra de volta para casa ou vou passar o chicote em você." E continuou com o trabalho. Pouco depois, olhou de novo e viu a menina ainda parada ali. Agarrou um porrete, acenou na direção da criança e disse: "Se você não sair daqui, vou usar isso em você." "Agora, vá andando antes que eu." Mas não terminou a frase, porque dessa vez a criança negra precipitou-se até ele, esticou o rosto para cima e berrou a plenos pulmões: "Minha mãe quer 50 centavos." Lentamente, o dono do moinho largou o porrete, meteu a mão no bolso, tirou 50 centavos e entregou à criança. Ela agarrou o dinheiro, recuou ligeira para a porta, abriu-a e então correu como uma gazela, enquanto o dono do moinho ficou parado de olhos arregalados e boca aberta, refletindo sobre a misteriosa experiência em que uma criança negra subjugou e saiu impune, algo que não se esperava que os negros na terra dele fizessem. Na verdade, o medo pode ser transformado em coragem, fato que a criança demonstrou da maneira mais convincente. De modo semelhante, a pobreza pode ser transmutada em riqueza e feitos dignos de nota, fato que minha madrasta demonstrou de modo impressionante ao erguer nossa família tanto da pobreza quanto do desespero. Ela reconheceu que nenhuma pessoa que tome posse de sua mente e a direcione para finalidades definidas precisa permanecer vítima da pobreza ou de qualquer coisa que não deseje. A diferença entre a pobreza e a riqueza não é medida somente em dinheiro ou bens materiais. Existem 12 grandes riquezas, e 11 delas não são materiais.
mas estão intimamente relacionadas às forças espirituais à disposição da humanidade, a fim de que se possa ter uma ideia de como proceder para transmutar pobreza em riqueza. As 12 riquezas são descritas brevemente a seguir. As 12 grandes riquezas da vida atribuem notas a si mesmo: perfeito, razoável ou pobre. 1. Atitude mental positiva. A atitude mental positiva encabeça a lista das 12 grandes riquezas porque todas as riquezas, materiais ou não, começam como um estado mental. A primeira e única coisa sobre a qual o indivíduo tem poder de controle total e inalienável. A atitude mental fornece a força de tração que atrai o equivalente material de todos os medos, desejos, dúvidas e crenças. A atitude mental também é o fator que determina se as preces trarão resultados positivos ou negativos. É de causar pouco espanto, portanto, que a atitude mental positiva encabece a lista de todas as grandes riquezas da vida. 2. Boa saúde física. A boa saúde começa com uma consciência de saúde, produto de uma mente que pensa em termos de saúde e não em termos de doença. Mais temperança e moderação ao comer e no equilíbrio das atividades físicas. A manutenção de uma atitude mental positiva é um dos grandes meios conhecidos pela humanidade para se evitar problemas de saúde. É classificada como grande porque está sob o controle pessoal e sujeita o tempo todo a direcionamento para qualquer finalidade desejada. 3. Harmonia nas relações humanas. Existem dois tipos de harmonia, e ambos são exigidos para classificar a harmonia como uma das 12 grandes riquezas da vida: harmonia consigo mesmo e harmonia com os outros. A primeira responsabilidade do indivíduo é estabelecer a harmonia interna. Isso requer o domínio do medo, a manutenção de uma atitude mental positiva e a adoção de um objetivo de vida principal, por trás do qual se possa construir uma fé duradoura em sua realização. Fique em paz com a sua alma e você não terá dificuldade em se relacionar em espírito de harmonia com os outros. O atrito nas relações humanas com frequência é o resultado de confusão, frustração, medo e dúvida dentro do indivíduo, que muitas vezes espelha seus estados mentais negativos em outras pessoas, tornando assim impossível a harmonia. A harmonia com os outros começa pela harmonia consigo mesmo, pois a verdade é, como disse Shakespeare, seja verdadeiro consigo e disto se seguirá, como o dia segue a noite, não poder ser falso com ninguém. Grandes benefícios estão disponíveis para aqueles que observam essa advertência. 4. Liberdade do medo. Nenhum homem escravizado pelo medo é rico. Tampouco é livre. O medo é o prenúncio do mal, um insulto ao Criador que proveu o homem de meios para rejeitar tudo que não seja desejado, dando ao homem controle total sobre seu poder mental. Antes de atribuir-se nota no quesito liberdade do medo, certifique-se de sondar sua alma em profundidade e se assegurar de que nenhum dos 7 medos básicos está escondido dentro de você. E lembre, quando os 7 medos básicos tiverem sido transmutados em fé, você terá chegado ao estágio de vida onde pode tomar posse de sua mente e com isso adquirir tudo o que deseja na vida, bem como rejeitar tudo que não deseja. Sem a liberdade do medo, as outras 11 riquezas da vida podem ser inúteis. Em um capítulo subsequente você encontrará as fórmulas para conquistar o medo de problemas de saúde e dor física. Aplique a fórmula e conquiste esse medo, depois siga adiante para conquistar os outros 6 medos com a mesma fórmula. 5. Esperança de realizações futuras. A esperança é a precursora do maior de todos os estados mentais, a fé. A esperança sustenta em tempos de emergência, quando, sem ela, o medo toma conta. A fé é a base do tipo de felicidade mais intenso, proveniente da expectativa de sucesso em algum plano ou propósito ainda não atingido. Pobre de fato é quem não consegue olhar para o futuro com a esperança de que se tornará a pessoa que quer ser ou alcançar a posição que gostaria de ter na vida.
ou atingir o objetivo que fracassou em adquirir no passado. A esperança mantém a alma do homem alerta e ativa em favor dele e abre a linha de comunicação com que a fé conecta-se à inteligência infinita. A esperança é a personificação da excelência das outras 11 riquezas da vida. 6. Capacidade para ter fé. A fé é o meio de comunicação entre a mente consciente do homem e o grande reservatório universal da inteligência infinita. É o solo fértil do jardim da mente humana, onde podem ser produzidas todas as riquezas da vida. É o elixir eterno que concede poder criativo e ação aos impulsos do pensamento. É o entusiasmo vital da alma e não tem limitações. A fé é a qualidade espiritual que, quando combinada com a oração, proporciona conexão direta e imediata com a inteligência infinita. A fé é o poder que transmuta as energias comuns do pensamento em seu equivalente espiritual e é o único meio pelo qual o homem pode apropriar-se da inteligência infinita para seu uso. 7. Disposição para compartilhar bênçãos. Aquele que não aprendeu a bendita arte de compartilhar suas bênçãos com os outros não encontrou o verdadeiro caminho para a felicidade duradoura. Pois a felicidade provém basicamente de compartilhar de si mesmo e de suas bênçãos. É preciso lembrar que o espaço que se ocupa no coração dos outros é determinado exatamente pelo serviço que se presta mediante algum tipo de compartilhamento. É preciso lembrar também que todas as riquezas podem ser embelezadas e multiplicadas pelo simples processo de compartilhá-las onde possam servir aos outros. Negligência ou recusa em compartilhar as bênçãos é o caminho certo para cortar a linha de comunicação entre um homem e sua alma. Um grande professor disse: o maior entre vocês é aquele que se torna servo de todos. Outro filósofo disse: ajude o barco do seu irmão a fazer a travessa e veja só, o seu também chegou na margem. E ainda outro grande mestre disse: o que quer que você faça para ou por outro, você faz para ou por você mesmo. 8. Amor pelo trabalho. Não pode haver homem mais rico do que aquele que achou um trabalho que ama e está ativamente engajado em desempenhá-lo, pois um trabalho que se ama é a mais elevada forma de expressão dos desejos humanos. O trabalho é a ligação entre a demanda e o suprimento de todas as necessidades humanas, precursor de todo o progresso humano, meio pelo qual a imaginação do homem recebe asas para voar. E todo trabalho feito com amor é santificado porque traz a alegria da autoexpressão àquele que o desempenha. Faça a coisa de que mais goste e com isso sua vida será enriquecida, sua alma será embelezada, e você será uma inspiração de esperança, fé e encorajamento a todos com quem entrar em contato. Atuar no trabalho que se ama é a maior de todas as curas para a melancolia, a frustração e o medo. E é um construtor sem igual da saúde física. 9. Mente aberta em todos os assuntos. A tolerância, que está entre os mais elevados atributos da cultura, é expressada apenas pela pessoa que mantém uma mente aberta em todos os assuntos, em relação a todas as pessoas, o tempo todo. E apenas a pessoa que mantém a mente aberta torna-se verdadeiramente educada e assim fica preparada para adotar e usar as 12 grandes riquezas da vida. Uma mente fechada atrofia e corta a comunicação entre o indivíduo e a inteligência infinita. Uma mente aberta mantém o indivíduo em processo permanente de educação e de aquisição de conhecimento com que ele pode tomar posse de sua mente e direcioná-la para atingir qualquer objetivo desejado. 10. Autodisciplina. A pessoa que não é mestra de si mesma jamais pode tornar-se mestra de nada e nem de ninguém. Aquele que é mestre de si pode tornar-se mestre de seu destino neste mundo e mestre de seu destino, capitão de sua alma. A forma mais elevada de autodisciplina consiste na expressão de humildade sincera quando se obteve grandes riquezas ou se foi abençoado com reconhecimento generalizado pelos serviços prestados. A autodisciplina é o único meio pelo qual se pode tomar posse plena e total da própria mente e direcioná-la para atingir quaisquer fins que se desejem. 11. Capacidade de entender as pessoas. Aquele que é rico na compreensão das pessoas reconhece que todas são fundamentalmente parecidas, pois evoluíram do mesmo antepassado, que todas as atividades humanas, boas ou más, são inspiradas por um ou mais dos 9 motivos básicos da vida, que são: 1. A emoção do amor. 2. A emoção do sexo. 3.
O desejo de ganho material. 4. O desejo de autopreservação. 5. O desejo de liberdade do corpo e da mente. 6. O desejo de reconhecimento e autoexpressão. 7. O desejo de perpetuação da vida após a morte. 8. A emoção da raiva. 9. A emoção do medo. Ver os 7 medos básicos. O homem que entende os outros deve primeiro entender a si mesmo, pois os motivos que o inspiram a ação são na maioria os mesmos motivos que inspirariam outros sob as mesmas condições. A capacidade de entender os outros é a base de todas as amizades. É a base de toda harmonia e cooperação entre as pessoas e é um fundamento da maior importância em todos os tipos de liderança que requerem cooperação amigável. Algumas pessoas acreditam que essa é uma abordagem da maior importância no entendimento do plano geral do universo e do Criador. Conheça a si mesmo e você estará no caminho para entender os outros. 12. Segurança econômica. Dinheiro. A última, mas não menos importante, é a porção tangível das 12 grandes riquezas, o dinheiro ou conhecimento com que se garante a segurança econômica. A segurança econômica não é alcançada pela posse de dinheiro apenas. É alcançada pelo serviço que se presta, pelo serviço útil que pode ser convertido em todas as necessidades humanas, com ou sem uso de dinheiro. Henry Ford alcançou a segurança econômica não necessariamente porque acumulou uma vasta fortuna em dinheiro, mas pelo motivo ainda melhor de ter proporcionado emprego lucrativo para milhões de homens e mulheres, bem como transporte automotivo confiável para um número ainda maior de pessoas. Homens e mulheres que dominam e aplicam a ciência do sucesso possuem segurança econômica porque possuem os meios com que se pode adquirir dinheiro. Eles podem ficar sem dinheiro ou perdê-lo por mau discernimento, mas isso não os priva de segurança econômica, pois conhecem a fonte do dinheiro e como contatar essa fonte e se beneficiar dela. Andrew Carnegie, que foi talvez o homem mais rico do mundo no tempo dele, patrocinou a Organização da Ciência do Sucesso porque acreditava que o know da acumulação de dinheiro deveria ser do conhecimento de todos. No estágio final de sua vida, Andrew Carnegie doou a maior parte de sua vasta fortuna de quase US$ 1 bilhão, mas, em conversa comigo pouco antes de morrer, ele disse: devolvi a maior parte de minha fortuna às pessoas a partir das quais ela foi acumulada, mas o dinheiro que doei é infinitamente menor em comparação com as riquezas que estou deixando às pessoas com o know do sucesso, que lhe incumbiu de transmitir ao mundo. Você agora tem um entendimento da antítese da pobreza nas 12 grandes riquezas da vida. E deve ser encorajador observar que as primeiras 11 riquezas estão ao alcance de qualquer um que as adote e que aqueles que as adotarem e usarem atrairão facilmente a 12ª riqueza, o dinheiro. Aqui estão, pois, os meios pelos quais a pobreza pode ser transmutada em riqueza, incluindo as 12 grandes riquezas da vida. Adote as 12 grandes riquezas, aplique-as na vida cotidiana e você se tornará um sucesso, pois sucesso não é nada mais, nada menos do que a obtenção dessas 12 bênçãos.